Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma massa amanteigada, tá? É uma massa saborosíssima, adoro essa palavra, saborosíssima, saboroso. Então, ela é muito simples de fazer, é só você seguir o passo a passo como eu vou te ensinar agora. Ela é uma massa neutra, né? Você pode saborizar depois ela batida com algum extrato de sua preferência e rechear também essa massa com diversos tipos de recheio que cai super bem, é bem aceitável. Então, antes de fazer qualquer preparação, o que é que você precisa? Você precisa fazer a mise en place, né? Você precisa separar todos os ingredientes para na hora do processo você não tá, eu tenho que buscar o açúcar, eu tenho que buscar isso. Não, não funciona assim, tá bom? Para fazer tudo certinho, como tia Dai tá ensinando aqui, né? Você tem que fazer o mise en place, separar, pesar, tudo bonitinho, para daí começar o processo do batimento. Não se preocupe com as proporções, porque toda a receita vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas eu vou falar rapidinho, porque talvez você também goste de ouvir, né? Aqui eu tenho 180 gramas de manteiga, 180 gramas de açúcar refinado, 300 gramas de farinha de trigo com fermento, 100 ml de leite integral, pode ser leite de coco, pode ser, tem gente que utiliza Fanta, né? É assim, pode ser também. E eu tenho 200 gramas de ovo, tá bom? Então, primeiro eu vou, feita a mise en place, todas as proporções certinhas aqui. Assim, outra coisa também interessante, eu vou bater aqui, a minha batedeira é uma Arno Planetária, eu gosto muito de utilizar esse batedor aqui porque ele dá mais volume na minha massa, né? E principalmente porque eu tô usando uma manteiga gelada com açúcar refinado, ele vai dobrar de volume, eu vou mostrar a você. Então, ele auxilia nesse processo, porque eu quero uma massa bem leve, aí eu vou bater esses dois ingredientes justamente com esse batedor que vai me dar esse volume, ok? Então, eu vou colocar aqui na batedeira a margarina e o açúcar refinado. Pode ver que o açúcar é bem fininho, tá bom? E vou bater aqui os dois até ele fazer aquele volume bem bonito. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque consegui. Tô com uma mão só. Então, vai fazer um pouquinho de barulho e eu só vou poder falar agora pra você me ouvir depois que bater, tá ok? Aí você vai dando uma paradinha, levanta, pega uma espátula assim, a gente conhece como pão duro, né? Espátula de silicone, mão de vaca, etc. Dá uma mexidinha, tá? Pra ir batendo direitinho aqui e leva pra bater novamente. Pode ver que já tá esbranquiçando, né? Ó, como muda, né? Fica um creme mesmo, tá? A manteiga bem gelada mesmo. Olha que creme bonito fica. Pronto. Feito isso, agora eu vou continuar batendo e vou adicionar os ovos um a um. Por quê? Porque eu não quero perder o volume desse creme. Então, se eu colocar todos os ovos de uma vez só, ele vai pro fundo do bol, não é verdade? E eu vou perder esse volume. Então, eu vou batendo e vou colocando os ovos um por um.
tá bom? Olha eles aqui, vamos lá? Aí eu vou mexer mais um pouquinho aqui, para me certificar que tá bem homogêneo, na verdade. Outra coisa, quando fica assim esse aspecto, como se tivesse talhado, né? Não se preocupe, isso é muito normal. Isso é porque a minha manteiga, ela tá gelada, tá bom? Isso não vai dar erro na sua massa. Pode ficar certo que Tia Dai tá te ensinando direitinho. Não se preocupe quando você vê a manteiga desse jeito, tá bom? Aí eu vou bater mais um pouquinho pra gente continuar. Pronto. A partir de agora, esse processo vai ser fora da batedeira. Ai, eu gosto de fazer barulho, né, gente? Como assim? Eu vou colocar aqui, ó, a farinha e o leite e vou misturar com o fouet, tá? Não vou mais fazer muito atrito nessa massa, porque essa massa não vai crescer. Vai ficar uma massa pesada, tá bom? Então, eu vou colocando a farinha e vou mexendo aqui de baixo para cima até terminar todo o leite e toda a farinha, tá certo? É bom sempre você fazer isso em 3 etapas. Aí eu coloco o leite e vou mexendo baixo para cima, sempre na mesma direção, tá? Não faço mais aquele atrito para minha massa não ficar pesada, né? Ficar uma massa bonita, sequinha. Quer dizer, amanteigada, né? Sequinha que eu digo, não uma massa encruada, né? Não rola, né, minha gente? E o restante. E mexo ela todinha. Aqui eu tô com um pouquinho de dificuldade, porque eu tô com uma mão aqui gravando e outra mão tentando te ensinar. Mas é isso. Vai mexendo, tá tudo certo. Então, a minha massa aqui já tá bem batida, olha. Ela fica nessa textura, tá? Bem pastosa, mas ela tá bem leve. E agora a gente só coloca na forma, tá bom? Então, uma dica muito importante é sobre como eu vou assar essa massa, né? Acontece muito do bolo das pessoas encruarem, porque, por exemplo, se eu colocar uma massa dessa nessa forma toda, o que é que vai acontecer? Ele vai assar todo por fora, né, pela lateral, e o núcleo da massa, ele vai ficar como se tivesse encruado. Então, quando eu divido essa massa devidamente, além dela assar muito mais rápido, me dando até uma economia no forno, tudinho, não vai acontecer de forma alguma desse bolo ficar no núcleo dele
encruado, muito pelo contrário, vai ficar uma massa leve, que é a proposta que eu tô trabalhando nela desde o início, uma massa leve, saborosa e parcialmente sequinha, eu vou dizer assim, tá bom? Então aqui as minhas formas, elas são de 14 por 10, né? Mas eu só tô usando elas com 10 de altura porque eu não tenho a baixinha, que é a de 5 de altura ou a de 8. Então, como eu tenho várias formas, então aí eu vou distribuir elas aqui. Isso dá um pouco de trabalho, dá, mas é necessário para que tua massa não encrue, principalmente se for bolos maiores. Tá, Daiane, eu não tenho 4 formas de 10 de altura ou de 5 de altura. Então, você divide sua massa em 2 formas no mínimo. Ou senão, você bate parte da massa, coloca um disco. Se você tiver só uma, coloca um disco, depois assa outra. Não importa. Mas se você não quer correr risco de perder sua massa ou ficar uma massa que o teu cliente não vai aprovar, é melhor você ter esse trabalho até você conseguir adquirir pelo menos 2 conjuntinhos de forma, né? Então, o que é que sempre aconselho as minhas alunas no ateliê? Que elas comprem 2 conjuntos de forma, porque tem como dividir em 2 partes e não teria que investir nas formas mais baixinhas e ter que investir também nas formas maiores para prensar o bolo. Mas também há quem prense em acetato, etc, etc, mas é uma longa história. Eu não vou continuar para não ficar muito prolongado o nosso vídeo, tá bom? Então aqui eu vou pesar, tá? Para a massa ficar bem certinho, os discos ficar bem certinho. E isso é muito importante também na hora de pesar, porque você sabe exatamente o material que você vai gastar nessa massa, a quantidade de recheio, e na hora de você precificar, de você tirar os custos do bolo todo pesado, tudo certinho, as proporções, gente, isso é muito fácil, te ajuda muito. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal eu fazendo esse cálculo, te ensinando como você precificar o seu bolo, tá bom? Pronto, a massa já tá na forma, né? Ficou bastante espaço, como eu falei, como eu não tenho ela com 5 de altura ou com 8, aí eu tô usando a de 10 mesmo. Mas aí o forno tá pré-aquecido, não esqueça de colocar o forno para pré-aquecer, eu coloquei a 160 e agora, quando eu colocar o bolo, eu vou aumentar para 180. 15 minutinhos, 20 minutinhos no máximo, esses discos estarão prontos. Olha, acabei de tirar as massas. Passou rapidinho, espetei ali só a faca para me certificar que estão boas. E agora é só esperar esfriar, aí eu mostro para você. Olha as nossas massas, como foi que ficaram. Ó, olha só, bastante fofinha. Tá bem assada, tá? Eu deixei essa daqui para desenformar, que foi aquela que eu furei. Então, como eu usei o desmoldante, aí eu não vou ter dificuldade nenhuma de tirar. Usei o desmoldante só no fundo da forma em todas elas. E os discos ficaram tudo bem certinho, tá vendo? Aí aqui, quando eu for montar o bolo, eu vou tirar um pouquinho da casquinha, mas nem precisa porque os discos está tudo bem certinho, tá vendo? Tenho certeza que nunca mais você vai errar uma massa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Então você não vai perder nenhuma novidade, nenhuma receita, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.